você. Um vídeo curtinho, mas que você pode aprender bastante. Hoje nós vamos falar de uma história do Brasil, só que um momento especial, hein? A noite das garrafadas. Você pode pensar assim, é um monte de bêbado brigando na rua. Não é bem assim, gente. Isso tem a ver com Dom Pedro I. O Dom Pedro I, todo bom povo, você sabe que era mulherengo, aquela coisa toda, mas era imperador do Brasil, defensor perpétuo do Brasil também. Só que ele se envolveu, tá, com o assassinato de um jornalista que criticava ele, Líbero Badaró. É o Badaró, a fotozinha dele aqui, ó. Esse cara, o que aconteceu com ele, gente? Ele foi morto e se envolveram um tipo de um secretário de Dom Pedro I chamado Cachaça. Olha só o nome do cara, Cachaça. E a popularidade de Dom Pedro, que já não estava muito boa, não vamos esquecer da Noite da Agonia, que ele mandou fechar a Assembleia que ia fazer a Constituição da Mandioca. Depois a gente fala em outro vídeo, a Constituição da Mandioca. Tá? O que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte, alguém teve uma beleza de uma ideia de viajar pelo Brasil, para o Dom Pedro mostrar a sua autoridade, mostrar a sua pomposa, tudo, tá? Só que não deu certo. Chegando em Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais, o que aconteceu, pessoal? Ele foi mal recebido. Ele jogaram o ovo nele, jogaram tomate nele, e além disso, as igrejas começaram a tocar o hino, o badalada das mortes, dos fúnebres, lembrando do assassinato do Badaró. Isso pegou muito mal, ele ficou muito irritado e decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Vamos voltar para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, alguns amigos dele, tá, do partido português, prepararam uma festa, mas tinha que ser na surdina, quietinho, tá? Para quê? Para ninguém ficar sabendo tudo isso aí, tá? De madrugada começaram a organizar a festa. Sabe o que aconteceu? Brasileiros estavam assim nos bares de madrugada, na Boêmia, ali viram aquilo e não gostaram, tá? Porque estavam fazendo uma festa para o Dom Pedro I, que não estava popular. Virou uma briga generalizada. Os brasileiros pegaram garrafas, jogaram nos portugueses. E essa briga não acabou, ela se generalizou pela cidade do Rio de Janeiro por algumas noites. Por isso, Noite das Garrafadas. Então foi uma briga entre portugueses e brasileiros. Os soldados que seriam leais a Dom Pedro I não estavam assim tão felizes com eles. Não vamos esquecer que Dom Pedro estava envolvido com a questão da sucessão do trono lá em Portugal, tá? Brigando com o irmão dele. O irmão dele era o Miguel. Então não esqueça, hein? Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Miguel gostava de flores, coitadinho. Dom Pedro não, baixão, né? E o que aconteceu, gente? O Dom Pedro não teve outra alternativa senão abdicar do trono. Então ele saiu e entregou o trono para o filho dele. E ele teve que ir embora do Brasil. Tá? Para vocês entenderem como o cara era, ele foi embora doente, gente. Doente. Pegou uma fragata, foi até a Ilha da Madeira e foi internado na Ilha da Madeira. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O cara lá na Ilha da Madeira, Dom Pedro II, tá, engravidou uma enfermeira. E a mulher era freira, gente. É brincadeira. Gente, ele engravidou uma freira, tá? Ele vai voltar para Portugal, tá? E lá ele vai brigar com o irmão dele e vai conseguir o trono. E vai se tornar Dom Pedro IV de Portugal. Então Dom Pedro, gente, ele é primeiro do Brasil e quarto de Portugal. Pô, Marcou, eu entendi tudo. Se você não entendeu, pergunta aqui, manda sua sugestão. Vamos fazer um vídeo para você. Não esqueça que esse projeto é alternativo, feito para você. Valeu, turma!